Olá, eis-nos de novo para prosseguirmos estas nossas conversas. Jesus, século XXI. Já vão longas estas conversas, mas são absolutamente indispensáveis, porque com os dados que a ciência, sobretudo a investigação histórica em torno de Jesus, do seu contexto social, político do século I, nos fornecem neste século XXI, nós temos a obrigação, digamos, moral, o imperativo ético de voltar, de olhar para Jesus com olhos de século XXI e ao mesmo tempo trazê-lo para o século XXI, porque, como sabemos já destas conversas, Jesus tem sido completamente ostracizado. Em seu lugar apareceu ao longo destes 20 séculos e manteve-se, pelos vistos, parece que para durar para sempre, mas não será para sempre. Manteve-se em seu lugar Cristo, o mítico Jesus Cristo, e como entra ali o nome, nós sempre nos convencemos que estamos, quando falamos de Jesus, simplesmente, que é igual a falar de Jesus Cristo, ou de Jesus Cristo, que é igual a falar de Jesus, porque entra o nome Jesus na expressão Jesus Cristo. Simplesmente Jesus Cristo, como é uma figura mítica, veio substituir, veio fazer esquecer o Jesus histórico, e só o Jesus histórico nos interessa. Portanto, importa com os olhos do século XXI olharmos Jesus no seu próprio contexto, que hoje conhecemos melhor do que as gerações do século II, III, conhecemos melhor do que essas gerações, e trazer Jesus para o século XXI, porque só Jesus efetivamente nos interessa enquanto dimensão, enquanto paradigma de ser humano, em quem o ser humano descobre como há de ser em cada tempo e lugar, e ao mesmo tempo nesse ser humano assim que nós descobrimos, também podemos, na dimensão da de Jesus, que é a dimensão da sua fé jesuânica, podemos também descobrir neste ser humano Deus que se nos revela, aquele Deus Criador que nunca ninguém viu, mas que se nos deu a conhecer, se nos dá a conhecer ainda hoje, num ser humano, nos seres humanos. Quanto mais plena e integralmente humanos, mais ele se nos dá a conhecer. O Jesus mítico, o Jesus Cristo mítico, ou o Cristo, evidentemente só se dá a conhecer, não dá a conhecer o ser humano, dá a conhecer o poder. Não dá a conhecer Deus Criador, nosso Abá, Criador de povos, em radical igualdade, mas dá a conhecer o Deus ídolo, que justifica a existência dos poderes. E, portanto, nós, neste século XXI, como nos caímos na conta de toda esta alta traição, que já leva 20 séculos, temos que, efetivamente, o imperativo moral de trazer Jesus ao século XXI e apresentá-lo contra 20 séculos de cristandade, contra 20 séculos de mentira, e que me desculpem todas as pessoas que ouvem isto, porque quase não suportam ouvir falar de Jesus. Sempre querem que se fale de Cristo, que se falem de Jesus Cristo, mas não suportam ouvir falar de Jesus, muito menos de Jesus nesta sua dimensão plena e integralmente humana. Mas é esta dimensão plena e integralmente humana que é uma mais-valia, é que é património da humanidade, e que vai, claro, questionar e fazer cair por terra, tirar o tapete a tudo o que nós construímos sobre esse mítico Cristo, em cima desse mítico Cristo, desse mítico Jesus Cristo. Vai pôr tudo em questão, é evidente, mas ainda bem que ponha questão, para que nós finalmente possamos assumir-nos na história, desenvolver-nos na história como seres humanos, na sua linha, na linha de Jesus, contra ventos e marés, contra toda a ideologia, contra toda a idolatria que está aí instalada, que é ensinada nas universidades, etc. E neste conjunto de conversas que estamos agora aqui a retomar, nós vamos dar muita atenção
ao capítulo 11 do Evangelho de João, onde nos é apresentado o último sinal, que a linguagem tradicional destes 20 séculos, e que não é uma mera casualidade, não, é intencional, que a linguagem institucional, que é intencional, tem-nos sempre apresentado como milagres, em vez de sinais, tem-nos sempre falado traduz logo isso para milagres, ou então sinais milagrosos, que é exatamente a mesma coisa, quando no grego original, como sabemos, essa expressão não existe, com Jesus por sujeito. Jesus por sujeito realiza sinais que, no fundo, são as suas práticas maiêuticas entre os seus concidadãos, as suas concidadãs, os seus contemporâneos. São as suas práticas que vão colidir com tudo o que está institucionalizado no seu país, como no fundo colidem ainda hoje, no século XXI, com tudo o que está institucionalizado no nosso tempo, nessa ordem mundial que é intrinsecamente perversa, ainda que se apresente como quase divina, e portanto como de origem divina, ou então, nas linguagens, nas culturas, nos ambientes secularizados, como de origem, digamos, da base do povo, a chamada democracia. É uma ordem mundial que se apresenta mentirosamente como tem como se tivesse origem no povo e, portanto, brota do povo, e é exatamente o contrário, brota sempre da ideologia, e da ideologia que vai esmagar exatamente o povo. Aliás, a democracia é o mais aberrante dos sistemas, precisamente porque é tão mentiroso, que diz que se origina do povo e é precisamente para esmagar o povo. Nunca, como no tempo da democracia, nos regimes da democracia, nos chamados regimes democráticos, se fabricou tanta pobreza e tantos pobres em massa, tanto desemprego e portanto, tanta miséria. Nunca se fabricou tanta doença, nunca se fabricou e doenças absolutamente desconhecidas no passado. Nunca se destruiu tanto o planeta como nestes regimes ditos democráticos. Portanto, como pelos frutos é que se conhece, nós temos de dizer, ainda que com escândalo para quem está a ouvir e que nunca pensa nessas coisas, temos que dizer que o regime, chamado regimes democráticos, são os mais perversos de todos, porque como vemos os outros, os autoritários, aqueles que eram totalitários, aqueles que eram opressores, imperialistas, etc., assumiam-se como tal, e a gente não se equivocava. Agora, como se tem um nome pomposo, as populações são um bocadinho mais arrastadas, mais facilmente, e depois andam muito entretidas com outras coisas, para que nunca centrem as suas atenções no essencial, andam sempre distraídas com o secundário, com o secundaríssimo, com o banal, o superficial, então nunca mais acertam o seu passo. E, portanto, andam sempre a pensar que estão num regime de liberdade e estão na maior das opressões. Estão num regime de verdade, numa situação de verdade, e estão na maior das mentiras, que é a mentira institucionalizada, a opressão institucionalizada e camuflada do regime democrático. É pelos frutos que se conhece, e, portanto, a nossa realidade atual, este século XXI, está ainda em chamado regime democrático, e é efetivamente um desastre. Mas então, no capítulo 11 do Evangelho de João, aparece-nos a narrativa do último sinal, do conjunto de sinais que este Evangelho nos apresenta. É o último sinal, aquele talvez o mais conhecido dos Evangelhos, também mais conhecido a nível da cultura mundial, e que é conhecido pelo título de Ressurreição de Lázaro. Nós, digamos que é o maior dos sinais, antes do grande sinal que é o próprio Jesus. Mas este é o maior dos sinais apresentados por João. E nós vamos prosseguir com ele daqui já.